Somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja. Nós todos nós participamos do mesmo pão da unidade, que é o corpo do Senhor, a comunhão. Olá, Padre. O que celebramos na festa de Corpus Christi? Um forte abraço. Ei Maria, tudo bem? Muito obrigado pela pergunta. Ela nos ajuda a entrar no sentido da celebração que é Corpus Christi, essa solenidade do corpo e do sangue do Senhor. Como o próprio nome já diz, ela celebra a presença de Jesus. Corpo e sangue na Bíblia querem dizer para nós a vida inteira de uma pessoa. Por isso, na última ceia, Jesus toma o pão, toma o cálice, dá graças, parte o pão e distribui pão e vinho aos seus discípulos, dizendo: tomem, peguem, comam, tomem, peguem, bebam, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. É um sinal permanente da entrega e da presença de Jesus entre nós. A igreja, então, entendeu mais tarde como sacramento, e esse sinal sacramental, ele é um sinal permanente dessa presença e dessa entrega de Jesus na nossa vida, na vida da nossa igreja. E a igreja, ela celebra a Eucaristia porque a Eucaristia constitui, ela estrutura a igreja, ela faz a igreja. E a igreja faz a Eucaristia quando a celebra. Então, existe uma mútua relação entre a Eucaristia e a igreja. Nós somos a igreja da Eucaristia, porque nós queremos viver como pão partilhado para o mundo, doando a nossa vida como Cristo fez naquela mesa junto com os seus discípulos e discípulas. Então, essa solenidade, esta celebração, é para nós da máxima importância. Ela é, como eu disse, a celebração da presença. E a gente hoje está vivendo na pandemia, e essa pandemia ajuda a gente a pensar algumas coisas, porque nós experimentamos como nunca a ausência das pessoas. Estamos conversando pelo WhatsApp, estamos mandando mensagens, recebendo mensagens, gravações, reuniões pelo computador, mas nada disso substitui a presença, o abraço, o olhar, o calor das mãos, né? O tomar um cafezinho juntos, fazer uma refeição, passear, sentar para uma boa conversa. Tudo isso faz falta na vida da gente. E Jesus quis ser uma presença para nós permanente, no pão e no vinho consagrados. Mas vamos nos concentrar no pão. Vejam só que bonito. A palavra companheiro. A palavra companheiro tem na sua raiz o pão. O companheiro é aquele que come comigo o pão. Quando nós comemos juntos o pão consagrado, quando nós bebemos o vinho consagrado que Jesus nos deixou, nós nos tornamos companheiros uns dos outros. Nós nos tornamos assim ligados uns aos outros. A refeição nos coloca em comunhão, nos coloca em comunidade, nos une, nos faz irmãos e irmãs em torno da mesma mesa. Vê aqui a importância dessa festa para nós? Então, celebrar a festa de Corpus Christi é algo muito da alma do ser cristão, é da essência do ser cristão. Eu diria mais, nós precisamos, nós que comemos o pão e bebemos o cálice, que comemos e vivemos dessa presença e dessa dádiva, dessa entrega de Jesus para nós somos chamados a ser dádiva, entrega e presença de nós mesmos para os outros. Então, vamos pensar nas pessoas que não têm companhia, naquelas pessoas que estão vivendo nas suas solidões, abandonadas, tristes, seja nos hospitais, seja nas ruas, seja dentro de casa, né? Então, a festa de Corpus Christi
nos convoca, nos chama a sermos companhia uns para os outros, a não deixar ninguém sozinho nesse mundo. Todo mundo precisa de olhar, de abraço, de carinho, de ouvido, de ombro, né, de apoio, de presença. Então a festa de Corpus Christi nos ajuda a olhar para o mundo e a olhar para os outros. Esse mundo e esses outros que estão tão carentes de presença, de amor, de companhia. A festa de Corpus Christi, então, é um belíssimo convite, uma belíssima recordação de que Jesus quis ser assim para nós, para que nós fôssemos assim para o mundo. É isso que nós celebramos em torno do altar na festa de Corpus Christi. Essa festa tão bonita que a Igreja nos deu e que nós vamos cuidar e preservar e celebrar bem bonito quando a gente puder voltar para as nossas igrejas, para que esse corpo de Cristo seja de fato nós mesmos que vamos tomar parte na ceia do Senhor. Um abraço. Comam do pão, bebam do cálice, quem a mim vem não terá fome. Comam do pão, bebam do cálice, quem em mim crê não terá sede. Comam do pão, bebam do cálice, quem a mim vem não terá fome. Comam do pão, bebam do cálice, quem em mim crê não terá sede. Oi, Padre Danilo. Eu queria saber como é que se dá a presença real de Jesus no pão e no vinho consagrados. Oi, Reinaldo. Muito obrigado pela sua pergunta. Então, esse assunto é longo, eu vou tentar sintetizar um pouquinho isso. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que Jesus quis ser para nós uma pessoa. Deus quis ser pessoa para nós. Nós acabamos de celebrar a solenidade da Santíssima Trindade, em que dizemos que Deus é um só, mas ao mesmo tempo três pessoas. Isso quer dizer que Deus tem feições, né? Ele não é uma energia cósmica, sem personalidade, não. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. No caso humano, uma pessoa, ela também tem corporeidade, né? A gente experimenta o ser pessoal na corporeidade. Então, o Filho de Deus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Esta foi a primeira forma da presença de Deus, de Jesus na nossa vida. A sua pessoa que viveu neste mundo há 2000 anos atrás, passou por aqui. Nós não podemos nos esquecer que Jesus quis viver a nossa vida pessoalmente, né, como nós vivemos neste mundo. Ele é pessoa, dado às relações. Jesus gostava das refeições, gostava dos seus amigos, gostava de se aproximar dos pobres, dos excluídos, daquelas pessoas que eram deixadas e colocadas de lado. Jesus fazia questão de se aproximar delas, de ser presença para elas. Então, essa presença pessoal de Jesus passando por este mundo, ela é muito importante porque ela acabava por revelar aquela outra pessoa que é o Pai e que é o Espírito Santo. Jesus nos conduzia ao conhecimento dessas outras pessoas espirituais, né, não corpóreas, que é o Pai e o Espírito Santo. Mas vamos continuar pensando. Esse Jesus que viveu neste mundo pessoalmente, como nós vivemos aqui corporalmente, esse Jesus também incomodou. E as pessoas que ficaram incomodadas com Jesus tentaram aniquilar a presença de Jesus. Então, a presença incômoda de Jesus foi tirada desse mundo por meio de um processo judicial
em que Cristo foi condenado à morte. Então a morte foi vivida por Jesus, como qualquer ser humano neste mundo vive, né? E foi vivida por ele porque ele era uma presença que incomodava. Porque as pessoas diziam, no fundo, elas diziam: esse aí não vale o ar que respira, ele nos incomoda, vamos eliminá-lo do mundo, vamos tirar a presença dele nesse mundo, né? Mas Deus pensava o contrário. Então Deus o ressuscitou. E o ressuscitou para que ele tivesse entre nós uma presença permanente. Uma presença que não pudesse nunca mais ser tirada por ninguém. A ressurreição, então, garante essa presença de Jesus, apesar das portas fechadas, né? Como a gente vê no Evangelho de João. Os discípulos lá reunidos a portas fechadas, mas Jesus se faz presente entre eles. Então não há nada mais que restrinja essa presença de Jesus no nosso meio. Então, falar de presença de Jesus tem a ver com a morte e a ressurreição. A ressurreição de Jesus garante a sua presença no meio de nós para sempre. Por isso, antes de partir para o céu, para a casa do Pai, ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então ele garante estar presente conosco sempre. Essa presença de Jesus, ela vai se dar também na comunidade reunida. O próprio Jesus vai dizer: onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Então, a comunidade, quando se reúne, já conta com essa presença de Jesus. E é a partir da comunidade reunida que se gera uma outra forma de presença, que é a presença eucarística. Ela nasce de dentro dessa experiência da presença na comunidade reunida. Porque a comunidade reunida, em nome de Jesus, para escutar a palavra que Jesus mesmo nos fala, é Ele que lê as Escrituras, que fala quando se lê as Escrituras, né? Esse Cristo agora, ele vai se tornar presente no pão e no vinho consagrados pela força do Espírito Santo. A comunidade, usando a voz do Padre, ela pede a vinda do Espírito Santo sobre o pão e sobre o vinho, para que o pão e o vinho se convertam em corpo e sangue do Senhor. Ali, então, se dá a presença de Jesus nas espécies do pão e do vinho. Mas não para por aí. Essa presença, ela continua. Ela nasce de dentro da comunidade, ela nasce da escuta da palavra, ela nasce, então, dessa invocação do Espírito Santo sobre o pão e o vinho, mas para que a comunidade, depois de comer esse pão e vinho consagrados, ela mesma seja presença de Cristo no mundo, presença de Cristo para os outros que precisam da presença. Então, falar de presença de Cristo é muito bonito, é muito importante, mas a gente precisa entender isso, sem desligar uma coisa da outra. Lembrando que Deus é pessoa, Deus é alguém, né, com traços muito definidos para nós. Esse alguém assume a nossa condição humana, vive entre nós, se faz presença entre nós, incomoda. Eles tentam aniquilar, tirar a presença de Jesus, mas o Pai o ressuscita, o torna permanentemente presente a partir da sua ressurreição, na comunidade reunida, para ouvir a palavra, que é a presença de Cristo, que gera para nós essa presença do pão e do vinho consagrados, alimento de uma comunidade que será a presença de Cristo no mundo. Então, essas muitas presenças têm a ver com essa grande promessa de Jesus: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele está sempre no meio de nós. Deus de amor, nós te adoramos neste sacramento. Corpo e sangue que fizeste nosso alimento. És um Deus escondido
teus pés depositamos todo o nosso amor. Deus de amor, nós te adoramos neste sacramento. Corpo e sangue que fizeste nosso alimento. És o Deus escondido, vivo e vencedor. A teus pés depositamos todo o nosso amor. Oi, Padre Danilo. Que bom falar com você. Hoje eu venho te fazer uma pergunta que, para mim, eu preciso de um melhor esclarecimento. Qual que é o verdadeiro sentido da celebração de Corpus Christi? Oi, Ana. Gostei muito da sua pergunta também. Ela ajuda a gente a pensar qual é o sentido principal de celebrar Corpus Christi. Eu diria, Ana, são vários os sentidos. Uma festa tão grande, tão importante, um mistério tão importante que é o mistério da presença de Cristo na nossa vida, que é tão cara à experiência religiosa do nosso povo, eu não poderia dizer que existe apenas um sentido. Mas eu concordo com você quando a gente pensa que existe um sentido maior, existe um sentido principal. A gente diz, existe um princípio. Esse princípio é o eixo, que dá a todos os outros elementos, digamos, um ordenamento, né? Então, qual é o eixo, o princípio, né, da nossa motivação para celebrar Corpus Christi? E eu fiquei pensando muito nessa pergunta que você me fez. Ela me ajuda a lembrar dois elementos muito importantes. Olha só. Quando nós celebramos a festa de Corpus Christi, essa solenidade de Corpus Christi, nós celebramos não só a transformação do pão e do vinho em corpo e sangue do Senhor, mas a nossa transformação por comer e beber desse pão e vinho consagrados. Nós chamamos isso de epíclese sobre os comungantes. Nós invocamos o Espírito Santo, a palavra epíclese, nós invocamos o Espírito Santo sobre as pessoas que vão comer e beber do pão e do vinho consagrados para que elas se transformem no próprio Cristo, né? E aí, como membros do corpo de Cristo, nós vamos viver a vida dele. E a vida dele é a vida do ressuscitado, a vida daquele que venceu a morte, a vida daquele que superou todos os limites humanos, né? O pecado, a maldade, mas todas as limitações inerentes à nossa existência humana e histórica, para essa vida plena que ele alcançou para nós com a sua ressurreição. Então, o sentido maior de celebrar a festa do Corpus Christi está naquele anúncio que a gente faz em toda a missa. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Nós anunciamos com a nossa existência. Nós já experimentamos aqui, agora, tanto a experiência de Jesus de morrer, né, quanto a experiência de ressuscitar. E nessa tensão, né, entre a morte e a ressurreição, vivendo aos pouquinhos essas duas realidades, a gente vai se encaminhando com ele, com Jesus, para a ressurreição. Com a graça do Espírito, a gente vai alcançando a ressurreição e morrendo para o pecado, morrendo para aquela vida antiga, para aquela vida velha, né, que não agrada a Deus, que não tem a ver com o Evangelho, nem com o reinado de Deus. Então, a ressurreição é essa vida nova que nós participamos, pertencendo ao corpo de Cristo como ressuscitados.
Outro sentido que eu acho que é importante a gente pensar é que, uma vez inseridos em Cristo, no corpo de Cristo, pelo Espírito Santo, nós também partilhamos daquilo que é próprio dele. E o que é próprio do Filho de Deus? Ser filho. Isso é próprio dele. A especialidade de Jesus é ser filho, é ser irmão. Então o sentido também é viver essa vida nova da ressurreição como filhos de Deus e como irmãos uns dos outros. E aí o simbolismo do pão consagrado é muito importante, porque a gente reconhece na gratidão, na oração eucarística, o pão que Deus nos dá, e a gente partilha esse pão entre os irmãos, lembrando que tudo vem do Pai, tudo vem de Deus, e tudo deve ser partilhado entre nós. Não apenas o pão, mas tudo aquilo que o pão significa, que é o nosso sustento para ter uma vida minimamente decente, digna nesse mundo. Então os cristãos são chamados a viver como Cristo, como filhos e filhas, como irmãos e como irmãs. Eu acho que esses dois sentidos ajudam a gente a entender a verdadeira razão de festejar Corpus Christi. Cristo está presente em nós para que sejamos filhos e filhas de Deus, para que sejamos irmãos e irmãs uns dos outros. Um abraço. Tomai, comei é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Nós somos muitos, mas formamos um só corpo.